Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal GE Projetos e Tutoriais. No vídeo de hoje, a gente vai aprender como utilizar esse módulo aqui, o regulador de tensão e corrente XL4015. Nós vamos ver as especificações, a pinagem, o funcionamento do módulo. Vamos aprender como fazer os ajustes de tensão e de corrente. Vamos ver como controlar uma carga, como esse circuito aqui. E vamos também fazer o cálculo da eficiência da energia de conversão do módulo, da entrada para a saída. O nosso módulo ele possui um funcionamento muito simples. Aqui do lado esquerdo da placa, a gente tem esses dois conectores parafusos, onde a gente vai aplicar a tensão de entrada. Veja que na parte de baixo da placa, ele indica aqui as polaridades de cada pino. Aqui positivo e aqui negativo. A tensão de entrada que a gente vai aplicar nesses pinos de entrada vai ficar entre 8 volts e 36 volts. Veja que a placa ela possui esses buracos aqui. Esse buraco maior e esse buraco maior. Se você preferir conectar os seus fios da tensão de entrada nesses buracos, ao invés de conectar no conector parafuso, é só você soldar o fio aqui no buraco, um fio em cada buraco, e puxar a alimentação através desses fios. Do outro lado da placa, a gente tem esses dois conectores parafusos aqui, que são os pinos de saída do módulo. Assim como os pinos de entrada, ele possui a polaridade indicada aqui embaixo, positivo e negativo. E assim como os pinos de entrada, ele também possui esses buracos aqui na placa, caso você queira soldar o fio aqui para pegar a saída dos buracos, ao invés de pegar da conexão do conector parafuso. A tensão que a gente pode ajustar na saída desse módulo, ele fica na faixa entre 1,25 volts até 32 volts. A corrente máxima que a gente vai ter aqui na saída, fornecida pelo fabricante, é de 5 amperes. E a eficiência da conversão de energia, a eficiência é o seguinte, é a quantidade de energia aqui aplicada na entrada que vai ser convertida na saída. Então, a gente vai ter uma eficiência de 95% na melhor das hipóteses. Quer dizer, na melhor das hipóteses, 95% de energia aplicada na entrada vai passar aqui para a saída. Além dos pinos de entrada e saída, veja que o módulo possui esses dois potenciômetros aqui, trim-pots. Esses potenciômetros servem para a gente fazer o ajuste da tensão de saída e da corrente de saída. Esse aqui da esquerda é o da tensão e esse aqui da direita é o da corrente. Esses trim-pots ele é de muitas voltas, então você tem que girar bastante aqui para causar alterações na saída. Bom pessoal, agora a gente vai aprender como fazer o ajuste da tensão de saída do nosso módulo quando ele está sem carga. Eu estou utilizando aqui dois módulos, voltímetro e amperímetro, para exibir as tensões de entrada aplicada no módulo e a tensão de saída que a gente está pegando no módulo. Eu já fiz um vídeo sobre esses voltímetro e amperímetro, esse módulo aqui, voltímetro e amperímetro, no canal, e vou deixar o link na descrição caso você tenha interesse. Vejam que eu estou alimentando o módulo com 31,7 volts. E aqui na saída ele está ajustado para 12 volts, que eu deixei previamente ajustado. Agora eu vou girar aqui o nosso trim-pot da esquerda, que é o do ajuste de tensão. Vou girar esse trim-pot no sentido anti-horário, para a gente reduzir a tensão de saída. E a gente vai ver na prática qual é a menor tensão de saída que a gente chega no nosso módulo.
Veja que a menor tensão de saída do nosso módulo fica aqui em 1.2 volts, que está bem próximo do valor teórico que eu falei de 1.25 volts. Agora eu vou girar esse trim-pot aqui no sentido horário para a gente aumentar a tensão de saída. E a gente vai ver até quando a tensão de saída chega, até que valor ela chega. Se ela chega mais ou menos na tensão de entrada, até que valor ela chega. Veja que ela chega aqui no máximo até 31.2 volts, que está bem próximo da tensão de entrada, que é 31.7. Agora eu vou pegar aqui na minha fonte de alimentação, que eu estou alimentando o módulo, e vou reduzir essa tensão de entrada. E a gente vai ver que a tensão de saída vai cair junto, porque a tensão de saída é limitada pela tensão de entrada. Então vou reduzindo aqui a tensão da fonte. Veja só, eu vou reduzindo a tensão de entrada e a tensão de saída vai caindo junto. Até que nas tensões mais baixas o módulo está praticamente desligado já. Eu vou colocar novamente nossa tensão de entrada em 31 volts. E vou colocar novamente a saída para 12 volts. Como se a gente estivesse ajustando essa tensão de saída para uma carga de 12 volts. Veja só, vou deixar a tensão de saída em 12 volts e na sequência eu vou ensinar para vocês o ajuste da corrente. E a gente vai fazer o ajuste como se estivesse ajustando para uma carga de 12 volts e 1 ampere. Então na sequência eu vou fazer um ajuste da corrente. Bom pessoal, para fazer o ajuste da corrente de saída do nosso módulo, a gente vai precisar de um multímetro. O que a gente vai fazer é pegar a saída positiva, o sinal positivo da saída, e a gente vai ligar no positivo, conector positivo do multímetro. O fio negativo da saída, a gente vai ligar no negativo do multímetro. E agora, a gente vai configurar o multímetro para ele medir corrente. Veja que a fonte está desligada, o sinal de entrada está desligado, está em 0 volts. Eu vou ligar ele aqui, mas antes de ligar eu vou falar que quando a gente mede corrente, esse aqui está em curto-circuito com esse. Então a gente vai estar colocando o positivo em curto-circuito com o negativo. Porém, isso não vai queimar nosso módulo, porque ele possui um circuito de proteção aqui já para isso. Então, eu vou ligar a fonte agora e ele já vai exibir a corrente máxima que está passando por aqui, que é a corrente de curto-circuito. Veja só, estamos aqui com nossa tensão 31 volts.6 e a corrente está em aproximadamente 2.24 amperes. Agora vamos supor que você fosse alimentar uma carga que você não quer que a corrente dela passe de 1 ampere. Então a gente vem aqui no nosso potenciômetro trim-pot de ajuste da corrente e vamos girar ele no sentido anti-horário para reduzir essa corrente. E aqui a gente teria nossa corrente máxima de 1 ampere, que é a corrente de curto-circuito. E aqui, como eu falei anteriormente, ele já está ajustado para 12 volts
e a gente teria 1 ampere. Então a gente teria essa configuração, 12 volts e 1 ampere, para você utilizar numa carga de 12 volts e 1 ampere. Se você quisesse utilizar numa carga com especificações diferentes, aí era só você alterar aqui, fazer as alterações, alterar a corrente com esse teste do multímetro aqui e alterar a tensão como eu mostrei anteriormente. E aí você configura a corrente e a tensão que você quer para a sua carga, para o seu circuito. Bom pessoal, para encerrar nosso vídeo, eu vou fazer um teste acionando essa lâmpada DC aqui com o nosso regulador. Eu deixei as configurações nele para 12 volts e 1 ampere. Só que essa lâmpada aqui é de 5 amperes. Então quando eu ligar aqui, a tensão dele vai cair, porque não tem corrente suficiente para a lâmpada. Mas aí a gente vai fazendo o ajuste da corrente até chegar em 5 amperes. É bom também que a gente vê a corrente máxima do nosso módulo. Se ele vai chegar exatamente em 5 amperes, se ele chega perto. E aqui no nosso voltímetro amperímetro eu vou estar exibindo tensão e corrente na saída e tensão e corrente na entrada. Então vou ligar nossa fonte aqui. Veja só, ele está com 1 ampere na saída, porém a tensão está em apenas 0,3 volts. Por quê? Quando você liga um componente que tem a corrente muito alta e você não consegue fornecer a corrente, a tensão cai. Aí no caso a tensão aqui caiu, era para ser 12 volts, está em 0,3. Mas agora eu vou fazer o ajuste da corrente e à medida que nossa corrente for subindo, a tensão também vai subindo. Veja só pessoal, ele chega aqui até praticamente 5 amperes. Só que a tensão ela ainda não ficou em 12 volts. Ela fica aqui em 10 volts. Eu vou desligar aqui a fonte. Foi bom que a gente olhou a corrente máxima do nosso módulo e que ela se verifica na prática o valor que eu falei em teoria. Só que essa corrente muito alta de 5 amperes, ela esquenta bastante o circuito. Assim, para usar assim rapidinho, para usar rapidamente, igual a gente fez aqui agora, não dá problema, mas se usar nessa corrente muito tempo, pelo tanto que esquenta aqui, que eu já vi que esquenta, eu não sei se o circuito, se ele vai queimar. Aí eu não recomendo realmente você usar esse módulo aqui na tensão máxima, na corrente máxima de 5 amperes, porque ele esquenta bastante. Bom pessoal, para finalizar o vídeo, eu vou calcular aqui a eficiência energética do nosso módulo com os valores de tensão e corrente para a entrada e para a saída quando a gente ligou nossa lâmpada. Então a gente teve aqui 31,3 volts e 2,02 amperes na entrada. E na saída a gente teve 10 volts de tensão e 4,99 amperes na saída. Então, para calcular a eficiência, eu já trago ela aqui calculada. A gente tem a potência de entrada, que é a tensão multiplicada pela corrente, dá 63 watts aproximadamente. Potência de saída, que dá aproximadamente 50 watts. E para medir a eficiência, a gente divide a potência de saída pela potência de entrada e multiplica por 100 para ficar em porcentagem. Então deu 78,92%. Um valor bastante abaixo daquela eficiência que eu falei, que é o valor teórico, mas é o valor teórico para o melhor caso.
que é 95%. E aqui a gente mediu ela com o nosso módulo funcionando no limite, que é na corrente máxima de 5 amperes. E ela deu esse valor aqui, 78,92% de eficiência.